Olá, eu me chamo Viviane Matos, sou professora de Português e Espanhol do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Esta é a nossa terceira aula sobre a língua espanhola no Enem. Se você ainda não viu as aulas anteriores, elas trataram um pouco sobre como interpretar, como entender melhor as tirinhas e as charges na avaliação de espanhol do Enem. Se tiver interesse, pode dar uma retomada nos vídeos anteriores para poder compreender melhor esse tema que envolve um pouco sobre linguagem verbal e não verbal. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o léxico, o vocabulário e suas principais diferenças do espanhol em relação à língua portuguesa. Por que é tão importante a gente estudar isso e por que entender esse tema pode nos ajudar a fazer as questões de língua espanhola no Enem? Bom, antes de iniciar de fato o tema, eu gostaria apenas de fazer algumas reflexões acerca desse assunto. Uma reflexão que envolve mito e envolve crenças em relação à língua espanhola. Pensa comigo sobre essas questões. Algumas pessoas dizem que não é necessário estudar espanhol porque é uma língua muito fácil de compreender. Este é o primeiro ponto. É similar ao português, por lo tanto não hace falta estudar. Segundo ponto. E terceiro, a evaluação de espanhol en el Enem é solamente de interpretação textual. Bom, por conta desses três tópicos, alguns estudantes caem no ledo engano de achar que é desnecessário estudar espanhol para o Enem. No entanto, estudos científicos de linguistas e a própria experiência de estudantes diz que as questões de interpretação textual, elas podem sim ser comprometidas se não houver um estudo um pouco mais aprofundado da língua espanhola. Apesar da língua espanhola ser bastante parecida ao português, afinal, são línguas irmãs que vieram da mesma raiz, elas têm as suas diferenças e essas diferenças podem levar a uma certa confusão na hora de interpretar um texto. Então, é muito importante a gente entender quais são essas diferenças e entender como elas podem nos prejudicar ou não na hora de fazer as questões de espanhol no Enem, ok? Então, não é pelo fato da língua espanhola ser uma língua irmã do português, ser bastante parecida ao português, que isso signifique que é desnecessário o estudo. Pelo contrário, por serem bastante parecidas, faz falta sim um estudo, é necessário sim um estudo para que a gente possa entender quais são as principais diferenças que existem entre esses dois idiomas e por que nós devemos conhecê-las. Hoje eu vou tratar com vocês de duas diferenças principais. Uma diferença que diz respeito ao sentido do vocabulário, dos termos, não é, das palavras, e uma diferença que diz respeito ao gênero das palavras, do português em relação ao espanhol, do espanhol em relação ao português. Existem muitas outras diferenças, pessoal. Existem diferenças fonológicas, principalmente não é, na hora de falar, a pronúncia dos fonemas, a pronúncia das letras. Existem diferenças gráficas também, né, na hora de escrever. Isso aí também é bastante peculiar de cada idioma e como o espanhol e o português não seria diferente. Mas hoje o que nos interessa, de fato, são as diferenças do sentido das palavras e a diferença no gênero dessas palavras. De início, eu gostaria de abordar com vocês a principal diferença que eu julgo ser a que mais atrapalha, que mais pode atrapalhar na hora de interpretar um texto em espanhol. Como eu disse, apesar de ser bastante parecido, existe uma gama de vocabulário do espanhol que, apesar de ser bem parecido ao português, tem um significado totalmente diferente. Então pensa comigo, você vai interpretar um texto em espanhol e ali tem uma questão que você julga que as palavras são parecidíssimas ao português. No entanto, na vida real, algum vocabulário daquele que está ali pode apresentar uma diferença de significado. E essa diferença de significado pode comprometer a sua interpretação do texto. Entende? Então, por isso que é importante a gente saber que esse fenômeno existe e a gente precisa entendê-lo. Bom, no que diz respeito às diferenças de sentido,
nós temos los heterosemânticos são palavras que são escritas e ditas de maneira semelhante em português e espanhol, pero presentam significado distinto. Ou seja, pese a que a escritura, o gênero e a pronunciação sejam quase iguais, o significado das palavras é distinto. Nós temos um nome para esse fenômeno, no caso, heterosemânticos. Os heterosemânticos, ou como alguns professores costumam também chamar, de falsos cognatos, ou no vocabulário um pouco mais simplificado, os falsos amigos do idioma, são palavras que existem nos dois idiomas, são bastante parecidos, às vezes apresentam o mesmo gênero, no entanto, apresentam um significado totalmente diferente daquilo que a gente poderia imaginar. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender de forma mais clara o que eu estou tentando falar. Bom, aqui nós temos uma tabelinha, e nessa tabela nós temos exemplos do espanhol e do português. Borrar, por exemplo, em espanhol, significa apagar. Se a gente for pensar nessa palavra em português, o que seria borrar em português? Borrar é quando de repente a gente está escrevendo algo e de repente a gente risca ou borra aquilo ali, né? Já em espanhol é apagar. Cena em espanhol é janta. Oficina em espanhol é escritório. Desquitar-se em espanhol é vingar-se. Veja só, e como esses exemplos, gente, existem muitos outros, centenas de exemplos de palavras que são extremamente semelhantes ao português, mas apresentam um significado diferente. Então estejamos atentos para isso, para que a gente não cause confusões na hora de interpretar os textos. Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece muito na vida real, principalmente na vida de pessoas que viajam para países que falam espanhol, achando que ao chegar lá vão conseguir se comunicar sem qualquer problema. Bom, vão conseguir se comunicar sim, mas é inevitável que hajam pequenas confusões em relação ao vocabulário. Vou citar alguns exemplos. Imagine que você é um turista e aí você chega em qualquer lugar, que pode ser no restaurante, na polícia, em qualquer estabelecimento, e o funcionário daquele estabelecimento diz: um rato, por favor. Se você não conhece nada de espanhol, isso vai soar muito estranho para você. Como assim, um rato? Um rato? Quer dizer que ele está me pedindo um rato? Isso significa que o significado desta palavra é diferente do português. E é uma das dicas, inclusive, que eu gostaria de dar para vocês. Quando uma palavra ela estiver muito estranha no contexto, ela não encaixa direitinho naquele contexto, possivelmente é um falso cognato. E aí, quando ele pede um rato, ele está pedindo, na verdade, um momento. Ah, você pode me dar um tempinho enquanto eu resolvo isso aqui? Rato, em espanhol, é tempo, não um tempo curto, um momento. Outro exemplo só para ilustrar melhor esse tema. La carne aqui é muito esquisita. Imagina que você está num restaurante e o garçom diz que le pide la carne porque é muito esquisita. Como assim eu vou pedir uma coisa esquisita? Porque em português esquisita é algo estranho e possivelmente ruim, né? Já que está falando de comida. Mas em espanhol, esquisito é delicioso, é gostoso. Então, se ele fala que la carne é esquisita, é porque é uma comida muito gostosa. Então, você deve pedir essa comida esquisita, no caso. Gente, eu poderia passar horas e horas falando sobre os falsos cognatos com vocês, como por exemplo, quieres ir de tapas? Você está passeando em Barcelona ou em Madrid e de repente alguém te chama para sair de tapas. Será que essa pessoa está chamando para eu brigar com ela? Cair no tabefe com ela? Não. Tapas em espanhol são aperitivos, são comidinhas rápidas que normalmente se comem numa barra do bar, né? Como eles chamam, em la barra. Ou seja, são comidas. Então, quando alguém te convida para sair de tapas, está te convidando para comer alguma coisa, né? Alguma comida rápida e tal.
Como eu disse, passaria horas e horas falando com vocês sobre isso, mas a gente precisa ser um pouco mais sucinto. A próxima diferença, gente, diz respeito ao gênero. Los heterogenéricos se refieren a los sustantivos que cambian el género de un idioma a otro. Es decir, posee un género en portugués y otro distinto en español. Nós sabemos que os idiomas latinos, eles apresentam dois gêneros, né? O espanhol, na verdade, ele apresenta um gênero neutro que não cabe a gente estudar aqui, talvez em outro momento. Mas os dois gêneros que se referem a este assunto seriam masculino e feminino. Portanto, existem palavras que há nos dois idiomas, né? Há em português e há em espanhol, mas os seus gêneros são diferentes, são distintos. Então, se eu tenho uma palavra que é feminina em português, ela pode ser masculina em espanhol e vice-versa. Exemplos. Na tabelinha, aqui na primeira parte, nós temos el árbol. Árbol em espanhol é árvore. Nós dizemos a árvore e eles dizem el árbol. Ele é o artigo masculino em espanhol. Então é como se eles estivessem dizendo o árvore. Estranho, né? Não, não é estranho porque são idiomas diferentes. Então eles têm essa liberdade de falarem, né, como o próprio idioma está construído. Próximo exemplo, el color. Color é cor, né? E aí a gente diz a cor, que é feminina em português. El color em espanhol. Ou seja, palavras com gêneros diferentes. E assim, os exemplos que seguem e muitos outros que vocês podem pesquisar posteriormente. Só para a gente exemplificar num contexto, eu trouxe aqui esta que não pode faltar nas aulas de espanhol, que é a nossa querida Mafalda, né? A criatura do Quino. E o que é que a Mafalda traz pra gente? Eu vou ler o quadrinho para vocês. Está bien, no tomas la sopa, no comes postre, no la tomo y no la tomo. Yo sería un repugnante si hubiera algún soborno capaz de hacerme desertarme de mis principios, traicionar mis creencias y vender mis convicciones. Panqueques, que asco, me dói a veces. Gente, aqui eu não venho nem tratar de interpretação textual com vocês, eu venho tratar do gênero das palavras, porque tem duas palavras aqui que tem o seu equivalente em português, mas o gênero é diferente. Postre, o que seria postre em espanhol? Sobremesa. Então eles chamam o postre e nós chamamos a sobremesa, ou seja, vocabulário com gênero diferente. E panqueque, los panqueques é uma palavra masculina em espanhol e em português nós dizemos as panquecas, ou seja, gênero diferente nos dois idiomas e assim por diante. Só para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver um pequeno texto que eu trouxe para vocês, de um texto muito maior, que não daria tempo a gente ver hoje, mas só a título de análise, tá bom? A gente vai ler esse texto e tentar identificar quais são os heterossemânticos ou heterogenéricos, no caso, que estão presentes nele. Bora lá? Bom, havia uma vez uma niña que foi a passear al bosque. De repente se acordó de que no le había comprado ningún regalo a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos pimpollos rojos. Cuando llegó al bosque, vio cachorros de león comiendo carne. El corazón le empezó a latir muy fuerte. Vocês podem fazer uma leitura mais rápida aí na casa de vocês, tentando parar e identificar quais são os falsos cognatos. Dica que vocês vão usar aqui e vão usar na avaliação de espanhol do Enem. Se houver alguma palavra que pareça estranha dentro do contexto, nossa, essa palavra não cabe aqui. Ela possivelmente é um falso cognato. Vamos ver qual é a resposta para esse texto. Olha, aqui nós temos acordou, que em espanhol é lembrar. Acordar é lembrar. Pimpolhos rojos são pétalas vermelhas. Então, rojos parece roxo, mas em espanhol é vermelho. Carpa, pra gente é um tipo de peixe, não é? E em espanhol é uma barraca. Cachorros, como assim cachorros de león? Cachorros porque são filhotes de leão.
E los árboles, que eu marquei por conta do gênero, né? Já que a gente diz as árvores e eles dizem los árboles como uma palavra masculina. Gente, olha, eu passaria horas aqui falando com vocês sobre isso e sobre outras diferenças, mas a principal ideia que eu quero deixar é que vocês não caiam nessa armadilha de não estudar espanhol para o Enem, porque vocês vão lidar com questões de interpretação textual e para lidar com essas questões vocês precisam saber um pouco do vocabulário do espanhol para não cair em armadilhas do léxico, certo? Então estudem, leiam textos em espanhol, leiam notícias de periódicos, né, de jornais em espanhol e assim vocês podem acrescentar o vocabulário do idioma na vida de vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção, aqui está o material que foi consultado, parte dele. Agradeço a atenção e espero vocês na próxima aula.